Nós vamos apresentar hoje as técnicas de amputação de membros inferiores. Lembrar que é uma cirurgia, talvez a cirurgia mais antiga da medicina, em que tem um histórico, que ela teve uma grande evolução a partir da década de 40 do século passado, no período da Segunda Guerra Mundial, mas ela já tem descrições desde a época hipocrática, em que tem as técnicas de ligaduras, já desenvolvidas por Hipócrates. Na Idade Média, ela sumiu um pouco as descrições técnicas vigentes, e a gente tem em 1529 o Ambroise Paré, que descreve novamente a técnica hipocrática com novos detalhes e aperfeiçoações. Ela teve uma melhora seguinte em 1674, com a técnica de torniquete estabelecida por Morel, e uma melhora do prognóstico tanto da amputação quanto do paciente com a técnica de antisepsia introduzida em 1867 pelo Lord Lister. É um procedimento terapêutico, lembrar sempre disso, e não pensar como uma falha do tratamento. Por mais que seja difícil para o cirurgião aceitar e pensar que a amputação pode estar mutilando o paciente, você tem, na verdade, pensar na parte em que ela vai prover salvamento da vida do paciente e até uma melhora da qualidade de vida nesse. O que é o difícil da discussão dessas técnicas. Hoje em dia, com a evolução da bioengenharia, estudos de biomecânica, com os novos princípios cirúrgicos, com princípios novos de reabilitação pós-operatória e com design protético, com o avanço da tecnologia, teve uma melhora desses pacientes e do prognóstico da qualidade de vida deles, que é o cerne da preocupação. Epidemiologia. Tem 30 mil amputações novas por ano nos Estados Unidos, e cada vez mais, com o aumento de expectativa de vida, nós temos pacientes que têm problemas vasculares, que têm membros amputados na parte final de sua vida. Então, até hoje não conseguimos reduzir a incidência, muito menos a prevalência. Pensar sempre que amputações em pacientes jovens são decorrentes de sequelas, geralmente acidentes automobilísticos nas grandes cidades. A indicação principal de amputação, ainda de membro inferior, é doença vascular periférica, 90% dos casos das amputações. Seja de dedos, da região, ela vem no sentido cranial, dedos, antepé, médio pé, tornozelo, joelho e fêmur. A segunda indicação é trauma, que é mais comum em jovens. Existem as outras indicações, tumores, infecções, fraturas expostas e anomalias congênitas. As indicações no trauma, no caso, nós vamos ver no trauma e na parte de doença vascular periférica. Indicação do trauma, indicação absoluta, lesão do nervo tibial posterior, lesões com esmagamento maiores que 6 horas, uma lesão extensa da musculatura, sem condições de reconstrução, e lesões que levam ao risco de vida. As indicações relativas são politrauma, idade, choque. Indicações relativas tardias são sepse, contraturas graves, áreas insensíveis e dor crônica. E quando a prótese for melhor do que o membro, a funcionalidade que o paciente tem do membro e esse deseja a troca. Quando amputar o paciente, a questão talvez das mais difíceis na vida do ortopedista. Pensar quando amputar. O paciente tem lesão muscular extensa, uma lesão neurológica distal ao joelho, paciente com isquemia muito grande, pacientes com politrauma com hipotermia, alteração de coagulação, acidose, então paciente que está em choque, com risco de vida. Então você sempre tem que pensar amputo ou não nesse momento. As conclusões é que você tem que sempre avaliar o paciente, avaliar a lesão, avaliar as condições do paciente naquele momento, avaliar a preservação da vida versus a preservação do membro, o tipo de amputação e pensando também no tipo de reconstrução que você pode fazer uma contra a outra. Vale a pena tentar uma reconstrução? Vou piorar talvez a qualidade de vida ou levar o paciente à morte? Então tem que pensar os dois lados, o que não é fácil. E considerar sempre a função. Já na doença vascular periférica, que é a mais comum indicação de amputação, que ocorre geralmente entre pacientes entre 50 e 75 anos, ou até essa oitava década de vida, pensar que esse paciente tem várias comorbidades, tem lesão tanto vascular no membro, tem lesão no outro membro, tem lesão cardíaca, lesão renal, e
grande parte, cerca de metade dos pacientes são diabéticos, então o paciente tem uma dificuldade de cicatrização, tem uma imunodepressão, então o que é muito difícil. Você vai avaliar nesse paciente o suprimento vascular, com alguns índices, tem o tornozelo braquial, tem aqui o valor de 0,5, 0,6 principalmente, é mais importante, você vai perceber que o paciente tem uma perfusão melhor. Você pode avaliar também a parte de índice isquêmico do membro com Doppler, estudos de oximetria transcutânea. Vai avaliar o estado nutricional, se o paciente tem uma albumina muito baixa, se o paciente precisa de uma dieta pré-cirurgia adequada, então uma avaliação com nutrólogo, nutricionista pré-cirurgia, se você conseguir fazer essa programação. A avaliação se o paciente está imunodeprimido ou não, que é um dos índices que você pode usar, leucócitos abaixo de 1.500. No trauma, casos mais comuns que são em jovens, você vai avaliar as lesões de partes moles, lesão vascular, neurológica e repercussão sistêmica. Existem diversas escalas criadas no trauma para tentar avaliar quando você amputa o paciente ou não. Existe o MES, o MSI, o LSI, o PSI, a escala de Hanover, todas para guiar amputo ou não, mas nenhuma escala tem 100% de especificidade. Então o que você tem que sempre usar o seu critério clínico junto, a avaliação do momento, a avaliação dos exames, é uma combinação de avaliações que vai te levar a amputar o membro ou não. A escala mais comum do MES que a gente tem nesse quadro, que é o Mangled Extremity Severity Score, em que você tem a energia distribuída, se o paciente está num choque hipovolêmico ou se ele esteve, na idade do paciente e quanto tempo o paciente teve já de isquemia e quanto o membro está isquêmico. Lembrar que nenhuma escala substitui a experiência e o julgamento clínico. A escala é para ajudar no planejamento e na decisão se opera o paciente ou não. Dos pacientes que você vai submeter à cirurgia, elas têm alguns princípios que nós utilizamos, que é cicatriz, que ela não pode ficar muito aderente ao osso, tem que ter músculos para cobrir a região, então no mínimo 5 centímetros depois da região em que você vai fazer a osteotomia, princípios de miodese, mioplastia, que são suturas ao músculo ou à região do periósteo, ou a mioplastia, que é a sutura entre os músculos, né, entre os músculos e as fáscias, a avaliação de hemostasia adequada e a secção de nervo também no local. Isso no caso, uma miodese. A secção de nervos, sempre lembrar que você tem que fazer uma tração leve, usar uma lâmina fria afiada para fazer a secção do nervo, pensando que você vai tentar evitar a formação de neuromas, o que complica muito o coto do paciente e vai diminuir muito a qualidade de vida deste. Nas amputações dos membros inferiores, algumas técnicas e tipos de cirurgia são a desarticulação do quadril e hemipelvectomia, que nós vamos abordar aqui, as amputações transfemorais, as desarticulações do joelho, amputação transtibial, amputações do tornozelo e amputações do pé. Amputações da extremidade inferior, a maior incidência são 80% das amputações, a sobrevida de 7 anos é só 39%, e a idade do paciente e o nível da lesão são muito importantes. Quanto mais proximal você fazer a abordagem cirúrgica, pior a protetização. Então, sempre lembrar que você também não pode fazer uma dissecção muito ampla, fazer uma amputação. Você tem que pensar sempre que tem que tentar economizar a parte muscular, tomar cuidado com a parte da pele para o paciente ter uma qualidade e você tentar fazer amputações mais distais. Que nível amputar? Essa é a discussão também. E como que você vai determinar esse nível? Avaliação clínica, avaliação intraoperatória, avaliação de perfusão local, novamente o estado nutricional e os linfócitos vão te ajudar também a avaliar se o paciente vai conseguir fazer essa cicatrização distal ou não. Quanto mais distal os pacientes que têm dificuldade de vascularização, é pior, porque o paciente tem mais obstrução, então o coto não fechar, então tem que sempre pensar nisso. Planejar o nível da amputação, se é uma femoral alta, se ela é transfemoral, se é uma femoral baixa, se é desarticulação. A gente tem nesse slide os níveis das amputações presentes, que nós vamos apresentar nos slides seguintes. Desarticulação do quadril. Indicada em tumor, traumas extensos, infecção, lesões congênitas. Lembrar que o linfonodo inguinal não é retirado na desarticulação do quadril e na hemipelvectomia As hemipelvectomias, que tem os tipos, é o padrão em que você vai desarticular a síntese pública e articulação sacroiliaca,
hemipelovectomia estendida, em que você vai retirar o sacro junto, parte do sacro, e hemipelovectomia conservadora, que você vai preservar parte do ilíaco. Algumas técnicas que tem a técnica anatômica de Boyd, hemipelvectomia padrão, em que você consegue ver, nesse caso, que ela faz uma desarticulação da região também da sínfise púbica, e a conservadora, preservando, nesse slide, mostra a preservação do ilíaco. É um procedimento extremamente mutilante, tá? E precisa de uma avaliação criteriosa e de uma técnica apurada para você fazer a realização da cirurgia. Amputações transfemorais pode ser feita em 4 níveis. Lembra, a sala pode ser proximal, na região pode ser distal ou na região quase já desarticulando, na superfície articular do joelho. A miodese-mioplastia devem ser feitas para produzir um coto adequado e forte, e prestar atenção aos grupos musculares em que você vai fazer essa miodese-mioplastia. A transfemoral é a segundo tipo mais comum, ela vem depois da transtibial. E no caso a gente consegue ver essa técnica, que ela faz nós chamamos uma boca de peixe, né? Fechando, conseguindo fechar, fazendo a miodese e mioplastia, cobrindo a região distal do fêmur, do coto. Lembrar sempre que você, nessa miodese e mioplastia, fazer uma tração, você pode tentar até posicionar, aduzir um pouco o fêmur e fazer a miodese do adutor magno, para o membro não ficar muito abduzido e prejudicar o paciente durante a marcha, quando ele for realizar a protetização. Aqui a técnica de boca de peixe, você deixa um pouco mais do flap anterior, do compartimento anterior, para fazer essa miodese e mioplastia. Nas amputações transfemorais, lembrar do pós-operatório, você tem que avaliar condições de partes moles, o ferimento, se o paciente não tem infecção, e logo que o paciente está com uma qualidade boa do coto, já realizar a protetização. Nas desarticulações do joelho, é uma cirurgia que não evolui tão bem nas amputações traumáticas, devido à falta de musculatura viável que protege o coto na região, mas ela resulta num coto excelente na parte cirúrgica pela parte mecânica. Ela é ruim para a cobertura local, mas ele na parte mecânica funciona muito bem. Aqui a gente tem a técnica mostrando da desarticulação, usando um flap posterior com um gastrocnêmio. Nas amputações transtibiais, que é a mais comum dos membros isquêmicos e não isquêmicos, você vai prestar atenção se o paciente, se ele tem problemas vasculares ou não. Então, o tratamento vai ser diferente na relação do pedículo cutâneo e da técnica de estabilização do músculo. No paciente não isquêmico, o pedículo cutâneo pode ser do mesmo comprimento, e você vai usar uma técnica de estabilização muscular, fazendo miodese, pode fazer uma tensão, e fazendo mioplastia. Já na amputação, nesses membros não isquêmicos, a causa é tumor, trauma, o nível de abordagem da amputação é baseado pelo trauma vigente, né? E o coto, você precisa mecanicamente de um coto bom, seria um coto ideal. Seria de 12,5 a 17,5 centímetros. Aqui a amputação transtibial em membro não isquêmico, de novo, mostrando a técnica. E aí você já fez a amputação, pode fazer de amortetização precoce, tá? Se a pele estiver em boas condições. Já nos membros isquêmicos, a miodese com tensão está contraindicada devido ao risco de necrose muscular, evoluindo assim para uma infecção pós-operatória e o paciente tendo que ser reabordado novamente. Você faz um pedículo cutâneo longo, posterior. Esse pedículo tem um cálculo ele tem cerca de 10 a 12 centímetros. Já na região das amputações do pé e tornozelo, nós temos amputações dos dedos, que tem do hálux, que atrapalha muito na hora que você vai fazer a parte de propulsão da marcha. O segundo dedo, que pode atrapalhar e evoluir para um hálux valgo, com uma valgização do hálux. E tem essa técnica de Smith, que você tira a amputação do segundo dedo com o raio inteiro. Aí, fazendo essa aproximação do raio do primeiro com o terceiro raio, evitando assim o hálux valgo. A gente tem aqui algumas técnicas vigentes aqui de amputação do primeiro metatarso. Uma amputação, no caso, foi feita essa técnica de Smith com artrodese da metatarso cunha. As amputações, no caso da falange, você tenta sempre deixar 1 centímetro da falange para não atrapalhar o paciente nessa fase, na fase de absorção do peso também e de propulsão do pé.
Aqui é um caso, a desarticulação de articulação metatarso-falângica que não do primeiro raio, que é comum em osteomielites, pé diabético. Você faz uma via superior e inferior e faz esse flap e faz esses dois flaps para fazer o fechamento local. Aqui a gente tem uma amputação do antepé inteira dos raios e uma paciente ortetizado depois da amputação. Amputações do quinto, que você pode também fazer a semelhança do primeiro raio, ou na região mais proximal, na região do metatarso falângica, ou no metatarso, na base do quinto metatarso. A gente tem alguns pacientes aqui, esse no caso tinha feito amputação do quinto dedo. As amputações na região do médio pé, que a gente tem aqui a região da articulação de Lisfranc. O paciente às vezes fica com esse pé em equino, então é uma amputação trabalhosa e para o paciente ela mecanicamente pode atrapalhá-lo. Mas a gente tem a descrição aqui, uma foto também da técnica. Amputação tipo Syme, que é uma ressecção óssea da tíbia e da fíbula na região, ela é meio centímetro a 6 milímetros proximal à superfície articular. Você pode fazer ela em 1 ou 2 tempos. Aqui a gente descreve a técnica em um tempo e você vai colocar o coxim gorduroso do calcâneo nessa região, cobrindo e usando como coto. Sempre lembrar que pode ocorrer uma luxação desse coxim gorduroso, então tem que fazer uma miodese e mioplastia importante, fazer uma sutura do periósteo e usar uma imobilização, usar uma imobilização engessada e esperar um pouco para começar a carga no membro para evitar essa luxação do coxim. Amputação tipo Syme, que é a que tem melhor resultado do membro inferior. Amputações de Boyd, que é a semelhança, você vai fazer uma talectomia e vai artrodesar o calcâneo na tíbia. Tá? Aqui tem a descrição também da técnica. Fez a talectomia e artrodesou o calcâneo. Existe uma amputação um pouco usada, que é de Pirigoff, você vai usar a parte só posterior do calcâneo, tá? E vai usar com um coxim também do calcâneo. O tipo Syme em 2 estágios, que é indicado principalmente para pacientes que têm pés com gangrena e infecção presente. Então, primeiro você faz a desarticulação, não faz o corte nos 2 maléolos, espera, avalia como que está o coto durante 6 semanas. Depois de 6 semanas você faz uma reabordagem local, vê para avaliar se ficou bem vascularizado o coto ou não e retira os 2 maléolos. Essa aqui é a descrição, as figuras da amputação tipo Syme. Muito obrigado.